7. Começando agora o programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Stoppa. Boa tarde, Léo. Boa noite, tudo bem? Boa tarde, Léo. Boa noite, Léo. Mas peraí, por que boa tarde e boa noite ao mesmo tempo? Isso é para diferentes percepções do dia ao longo do mundo, então tem que falar boa manhã também. É que a TV 247 chega no mundo inteiro, né? O Léo sempre nos corrigindo aí com todo o seu conhecimento. Léo, que Não, saudade. não tô corrigindo não, tô só fazendo a zoeira só. Léo, até para dar tempo do pessoal chegar e compartilhar. Faz quanto tempo que você não faz um Léo ao Quadrado comigo? Que você andou dizendo só faço se for com Aquiles. Léo, você fugiu do Léo ao Quadrado há muito tempo, né? Você botou uma raiz quadrada no Léo ao Quadrado aí durante quase uma semana. Não é isso tudo não, Léo. Tem um tempinho. Você sabe que ontem a gente fez um encontro nosso, Léo, com assinantes aqui no 1º de maio. Foi muito legal, veio o Boulos, veio o Mercadante, Florestan, né? Mas aí o público, o pessoal que está assistindo pela TV, só fala uma coisa: cadê o Stoppa? Cadê o Stoppa? O pessoal gosta muito de você, Léo. Pois é, Léo, despediram o Stoppa desse encontro aí. O que aconteceu? Por que o Stoppa não foi chamado para esse encontro? Feriado, né, Léo? Você é hora extra. Stoppa é caro, Léo? O Stoppa é muito caro. Feriado, então, é carésimo, Léo. Tá bom, Léo. Tudo bem. Você conhece aquele cara? O Bolsonaro falou que o Silvio Santos é o maior comunicador do Brasil. Você concorda com essa avaliação? Olha, Léo, é uma das poucas coisas que o Bolsonaro fala que eu tenho que concordar. O Silvio Santos é, sim, o maior comunicador do Brasil. Sério? Assim como a gente precisa de... Completa. Oi? Eu acho ele uma tragédia completa, mas enfim. Não, eu imagino ele como um dos melhores comunicadores do Brasil. Eu até digo que muito do que eu aprendi de comunicação foi porque eu observava não o programa Silvio Santos, mas as técnicas do Silvio Santos. Eu contei a história uma vez de um determinado episódio. Eu era criança, estava assistindo da casa da minha avó, e eu já existia já dentro do Brasil aquela história de que Silvio Santos era um sabedor da língua inglesa, e ele foi contar uma dessas pegadinhas, né? Porque o Brasil desfrutou de pegadinhas, videocassetadas, o Brasil desfrutou da desgraça alheia por muito tempo, né? Então ele foi introduzir uma pegadinha de um senhor que sonhava ter um BMW durante toda a vida e agora ele ia ter oportunidade, aí armaram toda aquela palhaçada para o cara sofrer bastante, enfim, curtiram com a cara do trabalhador que queria ter um BMW, mas o Silvio Santos falou BMW, e eu já sabia que existia o W, afinal de contas, eu acho que eu devia estar lá já devia ter passado do pré, então eu já sabia do abecedário, sabia da existência do W. Eu pensei, por que o Silvio Santos não sabe que existe o W? Por que ele fala BMW? Ali que eu entendi, Léo, naquele momento, através da observação das técnicas de comunicação do Silvio Santos, que eu entendi que a língua serve o ser humano e não o contrário. O Silvio Santos sempre soube adequar o nível da sua comunicação ao público que o assiste. O detalhe não é se o Silvio Santos é ou não é um bom comunicador. O detalhe é se ele usa ou não esse dom para o bem. É a mesma coisa. Eu sempre falo, um dos maiores exemplos de bom jurista no Brasil é o Gilmar Mendes. O detalhe é, será que ele usa esse conhecimento para o bem? Então, que ele é um bom comunicador, não tem dúvidas. O detalhe é, ele está usando essa boa comunicação para crescer o patrimônio dele ou ele está usando essa boa comunicação para fazer o bem do próximo? Isso aqui é o detalhe. A gente vai falar sobre isso, Léo. Provavelmente ele está usando para crescer o patrimônio dele. Por quê? O Bolsonaro já está anunciando a entrevista que deu ao Silvio Santos em que eles falam da tal nova Previdência. A nova Previdência é o fim da Previdência, né? O fim da aposentadoria. E aí, isso vai passar no domingo. Provavelmente o Silvio Santos vai dizer, não, veja bem, ou fazemos a reforma da Previdência ou o Brasil acaba. E o pessoal que estiver assistindo não deve estar sabendo que ele está levando uma grana preta de publicidade, né, Léo? Exatamente, Léo. Olha, é muito difícil imaginar uma pessoa que saiu a história do Silvio Santos, né? Uma pessoa que saiu da realidade de ter sido camelô em São Paulo, depois virou distribuidor dos camelôs, então o cara virou banqueiro, né? Banqueiro e dono de emissora de televisão. Isso tudo aconteceu, obviamente, porque o Silvio Santos ele sabe olhar muito mais os interesses pessoais do que os interesses coletivos, né? O Silvio Santos ele
trabalhou com o sonho do próximo durante muito tempo. O que o Bolsonaro está fazendo agora, que é trabalhar o imaginário popular a respeito de que tudo é possível, o Silvio Santos trabalha há muito tempo. Então, a técnica do Bolsonaro, ela é muito próxima da técnica do Silvio Santos. Essa coisa do baú, carnê do baú, de que você sonha que através do carnê do baú você vai ser sorteado, vai ganhar aquilo. Então, depois do carnê do baú, tem roda-roda, toda essa coisa de conseguir a fortuna sem traçar o caminho convencional para chegar à fortuna, é uma coisa que o Silvio Santos vendeu durante toda a sua carreira na televisão, e é uma coisa que o Bolsonaro está vendendo agora. Por que que o Bolsonaro teve muitos votos? Porque o Bolsonaro ofereceu para o brasileiro um atalho para tudo. Um atalho para o conhecimento no lugar de ter que enfrentar bacharelado, mestrado e doutorado, assiste vídeos do Olavo de Carvalho e já vira logo doutor. Um atalho para a riqueza é admitir que você se esforça muito e por causa do seu mérito você vai conseguir. Não interessa a condição inicial da sua família, não interessa a sua preparação educacional, só interessa o seu esforço. Nessas horas eu penso, coitado das crianças que começam a trabalhar nas minas de carvão com 6 anos de idade, né? É como se elas não se esforçassem. Mas, enfim, esse atalho para conquistar os sonhos, que é o que o Bolsonaro vendeu nesse momento, quem votou no Bolsonaro, votou no Bolsonaro por um motivo pessoal. O cara que quer resolver o problema do buraco na rua, o outro que quer comprar um carro, o outro que quer comprar um jatinho. Todo mundo tinha um sonho e depositou esse sonho no Bolsonaro. Durante muitas décadas, o Brasil depositou sonhos no Silvio Santos. Vou pagar o carnê do baú, vou conseguir isso, vou ganhar, sei lá o que da casa própria, é isso, ganhar barras de ouro. Então é basicamente a mesma técnica, e precisamos admitir, é um gênio da comunicação, assim como eu admiti outro dia aqui, causou o desespero do pessoal. Olha, o Carluxo é um bom estrategista. O detalhe é que não estão utilizando essa estratégia, não estão utilizando essa inteligência na comunicação para fazer o bem, estão utilizando egoisticamente. Exatamente, Léo. E aí o que acontece, né? Ele vendia a porta da felicidade. Agora ele está recebendo uma grana para vender a porta da infelicidade, que é o idoso sem previdência. A Mônica Ribeiro está dizendo, vocês dois juntos nos promovem uma viagem espacial. Curto demais, nos transportam para os reinos da lucidez. Muito obrigado. E da felicidade. Lorival Casula mandando um superchat aqui também. E Sil Lopes, odeio SS. Minha mãe pagou 11 anos título de capitalização do baú. Não foi sorteada. Resultado, com o carnê só teve direito a uma panela e um escorredor de macarrão. Silvio Santos, vagabundo. Pois é um cara que enganou muita gente ao longo do tempo. Enganou inclusive o PT, viu, Léo? Porque quando quebrou o banco dele, que era o Banco Pan-Americano, ele veio, foi pedir dinheiro, aquela coisa toda, foi resgatado, né? O Banco Pan-Americano foi comprado. E como ele é controlador do banco, se não tivesse havido lá um socorro ao Banco Pan-Americano pelo Fundo Garantidor de Crédito, ele estaria com todos os seus bens bloqueados. Foi um grande erro do governo progressista. Mas tem outros temas aí, Léo, para a gente comentar, importantíssimos. Já vou passar para o mais importante de todos, que é a Associação Americana de Juristas, né? Uma associação pan-americana de juristas, né, de todos os países das Américas, professores de direito de todos os países dos continentes, vamos dizer assim, reconhecem a condição de preso político do ex-presidente Lula. Então, o mundo agora diz, né, o que todos nós já sabíamos, né, que o Lula é um preso político, Léo. E aí eu te passo para comentar a respeito disso. Pois é, Léo, o mais desesperador é que nós não temos hoje uma estrutura de comunicação suficiente para mostrar para o povo brasileiro que o Lula é um preso político. Porque no mundo jurídico existem duas opiniões. No mundo jurídico, eu não estou falando daquela pessoa que fez um curso de direito e não conseguiu entender absolutamente nada do curso, porque existem essas pessoas. No mundo jurídico existem dois grupos. O grupo que concorda que o Lula é um preso político, mas faz festa porque é um grupo inimigo do Lula, e o grupo que concorda que o Lula é um preso político e luta contra a prisão política do Lula. Mas uma coisa é certa, todos os juristas sabem que a prisão do Lula é uma prisão ilegal e qualquer pessoa sensata sabe que a prisão é política. O grande problema é que o Brasil não está percebendo como a prisão política do Lula reflete na economia brasileira, reflete principalmente no poder de compra das pessoas, na expectativa de futuro. As pessoas não estão percebendo o preço da prisão política do Lula porque as pessoas enxergam a prisão do Lula como sendo um ataque
contra o Lula. Eles pensam, nossa, mas é só uma pessoa em um país inteiro. Não. A prisão política do Lula é um ataque, em primeiro lugar, contra a democracia, que é, digamos que, a estrutura basilar da sociedade. Uma sociedade produtiva só consegue ser produtiva através da democracia, e é exatamente por isso que a escravidão acabou, porque o escravo não é produtivo. Então, nessa situação em que o brasileiro é praticamente escravo de uma política em que os juízes decidiram de antemão quem podia ser candidato ou não, o Brasil tornou-se um Brasil menos produtivo por isso. A prisão do Lula está impactando no poder de compra, está impactando no PIB, está impactando na expectativa e na confiança do Brasil no futuro. O mais importante nesse momento não é os juristas entenderem que a prisão do Lula é uma prisão política. A palavra dos juristas é muito importante para subsidiar os comunicadores e os formadores de opinião para que a população entenda isso. É o povo que precisa entender. Eu sempre falo que talvez a chave de acabar com todo o golpe de Estado no Brasil, com todo o entreguismo, com tudo, seja todo mundo trabalhar em cima da farsa que foi a Operação Lava Jato. Porque a Operação Lava Jato é o alicerce de toda a desgraça que a gente está vivendo hoje. E a gente sabe que, se quiser destruir um prédio, derrubar um prédio, não importa o tamanho dos andares, é só destruir os alicerces. Se você destruir a reputação da Operação Lava Jato, como? Falando a verdade sobre a Operação Lava Jato. Não precisa falar uma mentira para destruir a reputação da Operação Lava Jato. Tudo cai junto. Então, eu acho que se soubéssemos trabalhar a conscientização do povo a respeito da intenção da Operação Lava Jato, o que causou o desemprego no Brasil e por que os brasileiros estão desempregados e quem está por trás da Lava Jato, obviamente o resto cairia junto. Porque sem a Lava Jato sendo um ato heróico do Poder Judiciário brasileiro, a prisão do Lula torna-se uma farsa. Então, é preciso trabalhar nesse alicerce. A gente precisa ruir esse alicerce, porque o golpe vai cair junto. Que é o alicerce que segura o golpe, tanto é que o Moro está no governo. É para provar que é o alicerce do golpe. Basicamente, Léo, você está falando, na verdade, da influência dos Estados Unidos na Operação Lava Jato, e a gente vai falar a respeito disso. O Lair Severo de Oliveira está dizendo, camaradas, por falar em Silvio Santos e aposentadoria, nos anos 80, o Silvio Santos lançou a empresa Aposentec, que prometia aposentadoria após 10 anos de contribuição. Lesou centenas de milhares de pessoas. Eu nem sabia disso, né? Então você vê o Silvio Santos aplicando golpe há muito tempo na população mais pobre, mais carente e menos informada. O Rei Lula Rousseff 247 da Silva está dizendo, Atuche e Estopa, eu só uso bom dia. O dia tem que ser bom 24 horas. Obrigado, Ray. Então não tem esse negócio de bom dia, boa tarde, boa noite. É só bom dia. O dia dura 24 horas e é isso. Depois é outro dia, então é bom dia todo dia. Valeu, Ray. Sobre a questão dos Estados Unidos, Léo, então eu vou falar sobre a Venezuela para depois você emendar e trazer a questão Lava Jato, né? A gente viveu muitas emoções aí relacionadas à Venezuela nos últimos dias. Houve uma tentativa de golpe fracassada, né? O golpe teve apoio do Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro chegou, inclusive, a ir para a fronteira com a Venezuela, que é o estado de Roraima, né? Ele já sabia que ia acontecer. O Ernesto Araújo, que é o chanceler brasileiro, foi aos Estados Unidos, voltou, foi lá receber instruções, né, sobre como que ele deveria agir. E aí o que acontece? Deu tudo errado, né? O Juan Guaidó não tinha apoio popular, não tinha apoio militar, os militares fugiram, foram para a Embaixada do Brasil, aquela coisa toda. E aí os americanos ficaram bravos, e o John Bolton, que é o assessor de segurança, foi ao Twitter e falou assim, olha, falou para o ministro da Defesa da Venezuela, é a última chance de vocês. Ou vocês traem o Maduro, ou vocês vão afundar com o navio. E o Maduro hoje desfilou com milhares e milhares e milhares de militares. Então fica muito claro que os Estados Unidos estão dando um golpe na Venezuela com o apoio do Brasil para se apoderar do petróleo. Aqui no Brasil eles levaram o petróleo com o golpe parlamentar, né? Porque o golpe funcionou, a guerra híbrida funcionou no Brasil. Eu queria que você falasse sobre o que aconteceu na Venezuela, a sua visão sobre esse processo, Léo, mas eu queria te pedir para dar uma ênfase especial ao Eduardo Bolsonaro, que estava lá na Venezuela pronto para entrar no país montado num cavalo branco, como se ele fosse o salvador da pátria. Léo, o que aconteceu na Venezuela é uma coisa que a gente consegue entender a partir do que aconteceu no Brasil.
O que foi necessário para que eles vencessem uma guerra dentro do Brasil sem usar armas, né? Usando armas não convencionais? Eles trabalharam exatamente na lacuna de conhecimento do povo brasileiro. O povo brasileiro nunca teve uma instrução adequada a respeito de política, soberania e nacionalidade. É uma crítica que eu faço aos partidos de esquerda, faço essa crítica ao PT, e peço desculpas às pessoas que não gostam que a gente faça críticas ao PT, mas nesse ponto de comunicação é muito importante. O PT fez muito pelo Brasil, não soube mostrar o que estava fazendo. O PT não soube criar no brasileiro o sentimento de nacionalismo, e ele deixou um espaço vago para ser explorado pelos americanos agora, com a utilização de Freedom House, Heritage Foundation e MBLs e Olavos de Carvalho. Então, aonde tinha um espaço para ser ocupado, que é o espaço do conhecimento político, da politização, o brasileiro foi contaminado, e a partir da contaminação desse brasileiro a gente teve esse problema no Brasil. Na Venezuela isso não aconteceu. Junto com o nascimento do chavismo na Venezuela, veio um crescimento do sentimento de nacionalidade do povo venezuelano. Então, quando você chega na Venezuela e tenta falar o argumento de que é melhor dar o petróleo para os Estados Unidos do que fazer negócios com países comunistas, o povo vai rir, obviamente, uma pequena quantidade da população que vai embarcar nessa onda aí de bater palma para os Estados Unidos. O que acontece na Venezuela hoje é uma coisa muito semelhante ao que acontece na China, ao que acontece na Rússia, que é a conscientização que os Estados Unidos, no cenário internacional, não estão procurando parceiros, estão procurando serviçais. Essa conscientização que perpetuou na cabeça do povo venezuelano que não deixou o golpe acontecer. É o povo com consciência de que não existem boas intenções por parte dos Estados Unidos, o povo com consciência de que são os Estados Unidos que estão fazendo a crise acontecer para tomar o poder. O que aconteceu no Brasil? O povo entendeu a crise econômica dos últimos anos como sendo um fracasso de um governo que conseguiu governar por 13 anos de uma forma maravilhosa, né? 12 anos de governo, crescimento do PIB, redução da desigualdade social e redução do nível de desemprego. Começa uma guerra híbrida no Brasil, os indicadores caem, crise econômica, desemprego alto, e o povo brasileiro, ele foi tão vulnerável intelectualmente que ele conseguiu culpar um governo que teve prosperidade de 12 anos por um fracasso que começou após uma interferência internacional e um fracasso que aconteceu de uma vez só. Então, essa politização do povo venezuelano, que é muito semelhante ao que acontece na Rússia, ao que acontece na China, que é uma consciência muito simples. Somos chineses, não somos americanos. Somos russos, não somos americanos. Somos venezuelanos, não somos americanos. No Brasil isso não acontece. Grande parte do povo acha que é norte-americano, que nasceu no lugar errado. Léo, mas a conscientização depende da informação. E aí olha o comentário do Salles, que é importante. Na Venezuela, o governo tem TVs e rádios fortes, o que impede a desinformação e a lavagem cerebral. E isso tem dificultado o golpe lá. Chávez e Maduro fizeram o que Lula deveria ter feito. O Lula, na entrevista que concedeu ao Florestan e à Mônica, disse que se arrepende de não ter feito a democratização dos meios de comunicação, né? João Sardinha está perguntando, boa noite, amigos, por que Trump não invade a Rússia? Lá também há petróleo de montão. O Bozo e sua patota de idiotas poderia ir junto para ajudar nessa empreitada. O Bolsonaro, às vezes, é muito engraçado, Léo. Sabe o que ele falou? Porque o Bolsonaro queria fazer a guerra contra a Venezuela, né? E aí depois os militares falaram que não. Aí o Bolsonaro dá uma entrevista e fala assim, não, esse negócio de guerra não vai dar não, que a gente está meio mal de armamento. Então, cara, ele falou o seguinte, nosso exército não vai dar conta não, eu até gostaria, mas a gente está mal de armamento. Ele fala com essa sinceridade, Léo. Tá vendo, Léo? Eu tenho chamado a atenção. O Bolsonaro é um menino tão bom, ele só é mal compreendido. O problema todo é que, como o Bolsonaro sempre foi muito mal compreendido, o pessoal colocou ele no lugar errado, porque tinha vaga no Zorra Total, tinha vaga no Praça é Nossa, o pessoal vai e coloca o cara na presidência. E é exatamente isso que esse cara não sacou, porque olha, a Venezuela é um país que está nessa situação de risco de guerra há muito tempo. A Venezuela está se armando até os dentes para se proteger dos Estados Unidos, porque o petróleo da Venezuela ele é anterior ao pré-sal.
O exército brasileiro, quando o Brasil encontrou o pré-sal, o Lula, né, o Lula e a Dilma, eles começaram a investir mais, né? Quando o Brasil começou a crescer, começaram a investir mais. Acho que dobraram o percentual do PIB dedicado às Forças Armadas. As nossas Forças Armadas não entendem isso, elas acham que é o oba-oba do Bolsonaro, que é valorização, né? Dobrar o orçamento para as Forças Armadas brasileiras não foi valorização. Mas, enfim, o governo do PT dobrou o orçamento das Forças Armadas brasileiras, mas, mesmo assim, não acompanhou uma realidade que é a realidade da Venezuela, que, por causa de uma guerra fria, a Venezuela vive uma situação de guerra fria há muito tempo, essa situação de que, desde que o petróleo voltou a ser do povo venezuelano, existe esse risco de intervenção americana, e eles estão armados até os dentes. Eu falo, olha, numa briga contra a Venezuela, os bolsonarianos, os meninos do videogame, eles imaginam que vão ficar lá brasileiros e venezuelanos, né? Todos os dois exércitos, cada um atrás de uma montanhazinha, igual aparece nos jogos de videogame, vai ficar por aí, não. Provavelmente a Venezuela tem tecnologia para atacar capitais brasileiras. E a Venezuela, ela tem menos a perder do que o Brasil, porque o Brasil, apesar de ter tido seu parque industrial desativado pela Operação Lava Jato, isso é importante. Nós temos uma infraestrutura de transporte de energia, transporte de gás, transporte de óleo, nós temos uma infraestrutura de escoamento de produção, nós temos pontes construídas, nós temos hidrelétricas construídas, tudo isso que eu falei até agora são os primeiros alvos para uma guerra. A Venezuela, ela não tem um parque industrial como o brasileiro, ela confiou no petróleo. O Brasil está com um parque industrial com sua infraestrutura desativada por causa da Operação Lava Jato, mas o Brasil tem muito a perder. Mas o eleitor do Bolsonaro, ele acha que numa eventual guerra Brasil e Venezuela, vai se decidir um local, vamos pegar esse campo de futebol aqui para um ficar tentando acertar o outro. Não. A guerra vai acontecer dentro das nossas casas. Se o bicho pegar, a gente pode receber mísseis russos e mísseis chineses nas nossas capitais, nas nossas maiores obras de infraestrutura. Eu estou falando de pontes caríssimas, eu estou falando de rodovias importantíssimas, eu estou falando de aeroportos. O primeiro lugar que os Estados Unidos normalmente destroem nos locais que estão em guerra são aeroportos, são as obras mais caras, porque eles vão vender a infraestrutura de reconstrução depois. Então, é muita estupidez falar em guerra contra a Venezuela, porque além da Venezuela ter essa retaguarda de China e Rússia, a Venezuela está mais armada para a guerra do que o Brasil. O exército brasileiro sempre foi uma instituição decorativa. O exército venezuelano é uma instituição nacionalista que está lá sempre com medo dessa intervenção americana por causa do petróleo. Olha aqui que interessante. Agora, antes de te trazer duas perguntas do público aqui, Léo, você não falou sobre o Eduardo Bolsonaro, que foi lá para a fronteira esperando a abertura a abertura do país, né? Para que do país já com Maduro derrubado, que o Guaidó ligasse lá para Roraima e falasse assim: Dudu, vem aqui, quer dizer, o país é nosso. Como é que você viu essa iniciativa do Eduardo frustrada? Eu acho que obviamente, é uma iniciativa que envergonha não só o Eduardo Bolsonaro, como envergonha todo o Brasil, porque esse cara é um parlamentar brasileiro, ele é um príncipe do Brasil, isso acaba colocando o Brasil numa situação de vergonha mundial, mas é uma coisa pra gente curtir, lógico, porque ele não é o príncipe que a gente gostaria que estivesse lá, então é uma coisa pra gente curtir, mas ao mesmo tempo é uma coisa pra se envergonhar, porque, Léo, por mais que exista dentro do Brasil uma parte da população que não concorda com o governo Bolsonaro e não concorda com bizarrices de parlamentares como o Eduardo Bolsonaro e como a própria Carla Zambelli, que falou que se alistaria para a guerra, ou seja, estão começando a reproduzir no Brasil a mesma retórica que eles usam nos Estados Unidos na máquina de guerra americana para matar brasileiros com esse sonho de que estão lutando pelo Brasil. Fora do Brasil, essas pessoas são o Brasil representado. Isso aqui é o mais vergonhoso. Quando a gente chega fora do Brasil, a gente não tem a oportunidade de virar para a pessoa e falar: olha, eu sou do Brasil, mas eu sou do time que é contra o governo, tá? Não. O brasileiro, ele é a cara de quem o representa, assim como o americano, por mais que seja anti-Trump, ele virou a cara do Trump, onde você encontra um americano, você vê o Trump. O que está acontecendo com o Brasil agora é isso. Onde encontra um brasileiro, o Mauricinho, é o Eduardo Bolsonaro. Onde se encontra um brasileiro doidão, é o Bolsonaro. Nós estamos sendo envergonhados fora do Brasil. Léo, o Cláudio X está dizendo: faturamento e atividades da indústria caíram 6,3% e 1,5% em março.
Citibank cortou projeção do PIB de 1,8 para 1,4. Firmes, consumo zero por Lula livre. Tá aqui. Léo, tem uma tese. A Venezuela tem um símbolo e um herói, Bolívar e a libertação bolivariana. O Brasil tem o quê, né? O Brasil tem uma bandeira escrita Ordem e Progresso. Exatamente. Eu vou trazer duas perguntas que se complementam, Léo. Mas, e aí é um tema que você falaria horas e horas, eu vou te pedir para ser mais sintético. A Fernanda está perguntando, Atucho, Estopa, como fazer a TV 247 e toda a mídia alternativa progressista chegar à grande massa popular, a que faz diferença numa eleição e precisa estar bem informada? Né? O Oswald de Andrade dizia, a massa ainda vai comer o biscoito fino que eu fabrico. Léo, como fazer a massa comer o biscoito fino que você fabrica? E tem mais um comentário que complementa isso aqui, que é o do Cláudio, que dizia o seguinte, a esquerda deve solicitar ao STF que obrigue a grande mídia a abrir espaço aos críticos da reforma da Previdência. Por que não tentar? Né? Léo, como fazer com que o nosso alcance seja cada vez menor e chegue às massas que decidem um processo eleitoral? Léo, eu acho que o primeiro passo para isso acontecer é o passo que você deu, e nisso eu tenho que te parabenizar, que é, no lugar de você fazer a TV 247, você ficar falando sozinho na TV 247, você fez a TV 247 para unir vários comunicadores de esquerda numa mesma direção e com liberdade de expressão, isso é muito importante. É uma TV que fala aquilo que os comunicadores imaginam que é o correto. Isso é muito bom. Esse modelo no qual a pessoa tem a liberdade de falar aquilo que ela pensa sempre vai reproduzir o nacionalismo, porque se não for um jornalista falando porque está sendo obrigado pelo patrão a falar a favor da reforma da Previdência, ele nunca vai falar a favor da reforma da Previdência. Isso é lógico. Jamais a gente teria um trabalhador falando a favor da reforma da Previdência se ele não estivesse sendo obrigado a falar dessa forma. Mas por que eu falo desse modelo se multiplicar e crescer? Porque é essa integração que vai fazendo a comunicação progressista crescer, a comunicação progressista chegar a mais pessoas. Porque imagina que eu tenho determinados seguidores, o Breno Altman tem seguidores, o Conde tem seguidores, e olha que interessante, cada um tem seu estilo. O Conde é mais musical, mais artístico, ele traz pessoas da arte. Eu acho que aos poucos esse crescimento de uma comunicação integrada, ela acaba fazendo com que a mensagem chegue a mais pessoas. Mas eu acho que agora a coisa tem que ir, estamos falando a nível de comunicação, a coisa tem que ir a nível de política, a gente tem que ter a união das esquerdas. E se a união das esquerdas continuar abrindo várias frentes, e olha, todo grande estrategista sempre falou isso. Isso está inclusive no livro do Hitler, que eu não vou falar, porque até hoje eu não decorei, eu sei que o Ray está aí escutando, e você também vai rir de mim, então não vou falar não. Mas isso está inclusive no Minha Luta, do Hitler, que ele fala, olha, se nós começarmos a criar problemas demais, as pessoas vão achar que a gente cria problema demais, então ninguém vai acreditar no que a gente está falando. Então vamos focar só no judeu. O Hitler foi claro nisso no livro dele. O que a gente precisa fazer? Olha, vamos trabalhar em cima do alicerce do golpe, Operação Lava Jato, e a pauta de solução de todos os problemas. Lula livre. Para com protestinhos isolados por isso, por aquilo, defesa de um banco, depois defesa de uma outra estatal. Não! Lula livre soluciona tudo. Então é vencer o orgulho, esse orgulho que as pessoas têm de dar o braço a torcer. Ah, mas eu chamei o Lula de ladrão, como é que eu vou lutar por Lula livre? Não, você vai lutar por Lula livre, não é por Lula, é por você agora, porque todas as estatais serão vendidas. Então eu acho que é essa integração que faz a coisa multiplicar e chegar para as pessoas, no modelo que você criou. A Lita, Léo, está dizendo o seguinte, Pepe falou em guerras híbridas, aqui a Lava Jato foi o alicerce, como você bem falou. O livro que ele indicou é o de Andrei Corbico? Não, ele indicou um livro chamado Political Operations, é um livro que só existe em inglês por enquanto. Vale a pena ler esse do Corbico? Muita gente recomenda, eu não li, muita gente recomenda. Eu acho que eu vou ler o livro do Corbico e aí vou falar a respeito com vocês. A Maria Inês está dizendo que gostou aqui do cenário, mas, Léo, eu preciso entrar num outro tema, né? O Bolsonaro virou um mico global, internacional, planetário, é a maior vergonha do universo. Bom, o Bolsonaro ganhou um prêmio da Câmara Americana de Comércio. A Câmara Americana de Comércio, ela premia quem ela acha que vai dar dinheiro para ela. Porque, porra, o Bolsonaro é presidente do Brasil, está entregando o Brasil de papel passado para os Estados Unidos. Pô, se a gente premiar o Bolsonaro, vai aparecer um monte de patrocinador. Deu tudo errado, Léo. O evento ia ser no Museu de História Natural. Cancelaram.
Aí depois ia ser no restaurante Cipriani, cancelaram. Aí botaram no hotel Marriott, né? Pressão todo dia, protestos todo dia para cancelar o evento. E aí você tinha os patrocinadores. O primeiro patrocinador que pulou fora foi a Delta Airlines, porque a Delta falou que é contra pessoas racistas, misóginas e homofóbicas. Outro patrocinador pulou fora hoje, que é aliás, ontem, foi a Bain & Company, uma empresa de tecnologia, dizendo que não apoia nazistas, né, ou homofóbicos, né? O Financial Times, que é um jornal importante também, a bíblia, vamos dizer assim, do neoliberalismo, também patrocinaria o evento com Bolsonaro, pulou fora. E aí um senador americano lançou um movimento para que todo o evento seja cancelado, porque está dizendo que o Marriott não pode fazer a reunião do partido nazista, né? Então eles comparam o Bolsonaro ao Hitler, já que você falou em Hitler, né? E o assunto mais comentado no Brasil e um dos mais comentados no mundo hoje é cancel Bolsonaro. Nova York não quer receber o Bolsonaro. Como é que o Brasil pode ter um presidente, Léo, que é persona non grata na cidade de Nova York, né? A elite brasileira que se achava tão foda, tão bacana, né, consegue empurrar a goela abaixo à base de muita fake news, à base de muita mamadeira, né, Léo? Um presidente que não pode entrar na cidade de Nova York. Como é que você também vê não isso? também não pode rolar também essa covardia, né, Léo? A gente precisa achar um lugar para o Bolsonaro fazer esse evento, porque também se não tiver o evento é muita sacanagem. A Ku Klux Klan não tem sede não, Léo? Ku Klux Klan? Ku Klux Klan, Léo. Ku Klux Klan. Eu sei, eles não têm sede não, Léo. Ele podia fazer na Trump Tower. Por que ele não faz na Trump Tower? O Trump podia... Porque de repente esse camarada vai e faz. Ele pode fazer diretamente lá na sede do KKK, para não falar Ku Klux Klan. Ele pode fazer no KKK, é uma boa ideia, Léo. É lógico, gente, olha, qualquer patrocinador que tenha um pingo de sensatez sabe que depois desses últimos posicionamentos do Bolsonaro, qualquer pessoa que tenha parentes homossexuais ou negros já começa a ver o Bolsonaro como uma ameaça. Agora já não é mais teoria da conspiração que o Bolsonaro é uma pessoa que divide públicos, divide raças, divide pessoas. O Bolsonaro é negativo. Eu quero entender onde que essa Câmara de Comércio continua vendo viabilidade no Bolsonaro, que por mais que exista uma viabilidade sob o aspecto entreguista, sob o aspecto de brand damage, existe um ponto negativo. Então, o que adianta? Vamos pensar o seguinte: o que adianta uma empresa ter a oportunidade, vamos falar um nome qualquer aqui, a Electrolux está na minha frente ali. A Electrolux tem a oportunidade de comprar um material mais barato para ter mais lucro, mas em contrapartida, a compra desse material vai gerar a morte de várias crianças, por exemplo, que eles estão comprando material de uma zona de conflito, por exemplo, na África. Será que o dano de imagem que essa empresa vai sofrer não é maior do que o lucro que ela vai ter comprando esse material mais barato? Que o que eu penso hoje é o seguinte: essas empresas que continuam lutando para tentar dar prêmiozinho para o Bolsonaro, eles precisam perceber que existe sim uma vantagem, afinal de contas, é um presidente dentro do Brasil que está disposto a substituir a elite brasileira por uma elite internacional. Para eles isso é fantástico, né? Mais ou menos assim, vamos destruir as empresas brasileiras e vocês vão colocar a empresa de vocês. Mas, em contrapartida, isso vai tornar-se público. Então, o dano da imagem dessas empresas pode causar um prejuízo mundial maior do que o lucrinho que eles vão ter entrando dentro de uma sociedade que está cada vez mais miserável, né? Exatamente, Léo. Léo, deixa eu ler uns comentários aqui que tem muita coisa. O Cláudio está dizendo: sou otimista com evidências, mas creio que as evidências estão contra nós e as pautas estão pulverizadas. Creio que as pautas devem ser o racismo estrutural e a desigualdade de renda. Todos entendem. Obrigado, Cláudio, pelo comentário. Tinha aqui um comentário muito interessante que acabou correndo assim, desculpa, eu perdi o nome da pessoa, dizendo que é fundamental que a TV 247 que existam vários canais como a TV 247 com 1 milhão de inscritos para ajudar a criar uma consciência crítica no Brasil. Agradeço aqui ao telespectador e acho que é muito importante, vocês podem ajudar muito curtindo, compartilhando, colocando também nas suas redes sociais, é de grão em grão. Porque todo mundo aqui tem Facebook, tem Twitter, tem e-mail, tem grupo de WhatsApp. Se todo mundo chegar
depois do programa, colocar este link nos seus grupos de WhatsApp, pelo menos uma pessoa a mais vai poder chegar aqui na nossa TV 247. O Lair está dizendo, entrega essa porra de prêmio fake numa loja da Havan. Boa ideia, né? Nas lojas da Havan não tem estátua da Liberdade, então ele não vai para Nova York, ele faz numa loja da Havan. Essa foi genial. Obrigado aqui ao Lair, resolve o problema, né? E aí não tem nenhuma questão do Brasil pagar mico internacional. Chegou novo membro no canal, acabei não pegando, desculpa, foi na correria aqui. Léo, mas realmente assim, agora falando sério, é uma vergonha que o povo brasileiro nunca passou, né? Nem na época da ditadura militar, porque as pessoas pelo menos sabiam, não, veja bem, né? O que se dizia na ditadura? Não, é chato, o Brasil era uma república bananeira, falavam em Banana Republic, nessas repúblicas que eram comandadas a partir dos Estados Unidos, mas o povo não ficava tão humilhado porque oficialmente, tecnicamente, ele era oprimido pela ditadura, né? Os generais estavam no poder pela força. Agora, as pessoas olham, tem uma eleição e o povo brasileiro, que a gente achava que era tão legal, tão gente boa, tão simpático, colocou no poder um cara que não pode pisar em Nova York. E aí? Pois você falou uma coisa muito interessante. Quando um país ele tem um governo ditador, e esse governo ditador vem através de um golpe, o país, o mundo vê os cidadãos desse país como vítimas. Então as pessoas são inclusive recebidas como refugiados. Isso é natural. Você imagina uma situação de um país desenvolvido recebendo brasileiros durante a ditadura militar. Então, as pessoas, os brasileiros chegando nesses países como exilados, como foragidos, ou até mesmo como pessoas que estão procurando um local onde não exista essa repressão, eles chegam como vítimas, são acolhidos como vítimas, e dessa forma são respeitados. Mas hoje, o Brasil colocou essa palhaçada no poder. Então, o brasileiro ele não é recebido fora do Brasil como vítima, mas como protagonista da própria desgraça, como sendo o imbecil que fez isso acontecer. Isso muda muito a percepção do Brasil ao redor do mundo. Hoje, e eu falo por mim, hoje quando eu vejo os indicadores econômicos do Reino Unido caindo, eu vejo toda a incerteza em torno do Brexit, eu vejo e falo, não, o povo pediu, gente, eles não querem o Brexit, agora que vivam a estupidez do Brexit. É bem diferente de uma coisa que foi imposta. O Bolsonaro é uma coisa que foi decidida. Mas as eleições foram fraudadas, o Lula foi retirado das eleições, mas o povo deveria ter tido consciência política e ter protestado contra a fraude nas urnas. O povo não fez isso. O povo o povo acabou deixando chegar ao poder um dos responsáveis pela fraude contra o Lula. Então, o brasileiro ao redor do mundo, ele obviamente vira chacota. É muito engraçadinho ter um presidente do mal. Então, obviamente, aqueles brasileiros que têm amiguinhos de extrema direita, eles vão ver os brasileiros como curiosidade, mas não como dignidade. Dignidade é quando você vem de um país que está com a economia bombando, onde as coisas estão bem, e o estrangeiro, quando você está lá fora, né, o estrangeiro, ele olha para você e fala, esse cara está aqui passeando, porque o país dele está muito bem, ele não precisa estar aqui. Agora, quando o cara olha para você e fala, olha, esse povo brasileiro acabou com o próprio país, estão vivendo uma super recessão, desemprego altíssimo, esse cara tá na merda, esse cara tá aqui para procurar emprego. Então, aí cai completamente a dignidade. Eu comentei quando eu cheguei na Itália, Léo, só para abrir um parêntese bem rápido aqui, eu tenho essa aparência aqui de pardo, né? Eu fiquei na cidade de Locri um tempo, porque eu fiz minha cidadania na cidade de Locri. E eu sempre gostei muito de construção civil, eu parei na frente de uma obra para ver a tecnologia italiana de construção, e parece que o responsável pela obra desceu até lambendo os beiços e perguntou se eu era indiano e estava procurando emprego, porque lá na Calábria eles estavam empregando indianos. Ele queria, obviamente, me oferecer um emprego de 3 euro por hora. Quando eu falei que eu era brasileiro, ele me tratou de uma forma completamente diferente, porque a economia brasileira estava bombando, então ele percebeu, não, esse cara está aqui por turismo, ele não está aqui na Europa em crise procurando emprego. Hoje um brasileiro ele é tratado de uma forma completamente diferente em qualquer lugar fora do Brasil. O brasileiro é uma pessoa que vem de um país que está em crise, um país que está ferrado, e obviamente se um brasileiro está fora do Brasil, ele está fugindo da situação do Brasil, está procurando um emprego fora. Essa percepção muda, além do brasileiro ser chacota no mundo, porque elegeu um presidente doidão, que é engraçadinho, mas é doidão, e
só está ferrando o país. Léo, importante isso que você fala, porque muitas pessoas dizendo aqui que o brasileiro já começou a ser discriminado fora do país, porque evidentemente é o que você fala, se está fora é porque está tentando emprego, não está lá a passeio comprando, né? Ele está lá disputando, em tese, espaço no mercado de trabalho. O Wagner falou, ó, sobre a festa do Bolsonaro, vê se arruma lá uma bodega qualquer na região da milícia de Rio das Pedras. Léo, e eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do contraste, né? Porque de um lado você tem o Bolsonaro pagando esse mico, de outro lado você tem a Associação de Juristas das Américas reconhecendo o Lula como preso político. Se o Lula é um preso político e o Bolsonaro é um político que não pode pisar em Nova York, o Brasil fez alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que não está muito, tem alguma coisa fora da ordem natural das coisas. O natural não seria o Lula ser presidente e o Bolsonaro voltar ao seu anonimato? Porque não chega a ser estarrecedor, né? Se os juristas até dos Estados Unidos reconhecem o Lula como preso político e o Bolsonaro não pode pisar nos Estados Unidos, né, sem ser alvo de protestos? O Bolsonaro, ele obviamente envergonha a população brasileira, dos trabalhadores à elite, e a dúvida que a gente se pergunta agora é o que esse cara continua fazendo lá, se tá tudo dando tão errado, né? Por que ele continua na presidência? Ele continua na presidência porque acima da opinião do povo brasileiro existe agora essa legitimidade criada em cima das eleições. E é exatamente aquilo que o Rui lutou durante todo o tempo que ele fazia as análises dele. Ele falava, olha, essas eleições aí fraudadas vão dar legitimidade para um governante de direita fazer o que quiser. E realmente o Bolsonaro agora, ele tem essa legitimidade, o povo acuado não tem coragem de fazer nada, o povo bolsonariano com vergonha tem vergonha de dar o braço a torcer. E o mais sensato nesse momento, pelo menos para o Brasil como nação, como país e como Estado, seria o Brasil ter Lula presidente para ter um governo direcionado aos interesses nacionais. Isso seria o mais sensato. Mas, no entanto, não é o que está acontecendo, né? Mas, enfim, o que a gente pode fazer? A gente parte para o debate, para o deboche algumas vezes, outras vezes a gente lamenta, outras vezes a gente tenta mudar a situação. Mas a grande realidade é que o tempo está passando, Bolsonaro está ficando lá e cada vez o dano está maior. Então, a gente imaginava que ele não duraria tanto tempo, está durando demais, e o dano está cada vez maior e a coisa está cada vez mais irreversível. Durando demais, Léo. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a cidade de Motuca, São Paulo, e a Cora Freitas, o Adão lá de Motuca, e a Cora dizendo, não comprem nenhum produto do Silvio Santos. Léo, vamos falar um pouco mais sobre o Silvio Santos no final do programa, né? Aqui, ó, Sandrinha está dizendo boicote Jequiti, também é uma boa ideia, né? Porque tem o boicote à Havan, o boicote a Riachuelo, o boicote à Globo, o Edmar está dizendo que o Silvio Santos é um canalha, então tem vários produtos aqui do Silvio Santos que também podem ser boicotados, porque o Silvio Santos se vendeu ao Bolsonaro para tomar a aposentadoria do povo brasileiro, né? Zia Mel está dizendo vocês são maravilhosos, muito obrigado. Léo, eu queria que você falasse um pouco sobre o Mourão, né? O Mourão está muito desconfiado, está muito preocupado. Ele mandou fazer uma varredura no gabinete dele, porque ele acha que está sendo grampeado, né? Eu tenho quase certeza de que o Mourão é grampeado, deve ser grampeado lá pela NSA, né? Do Snowden, né? Que quem não viu o filme do Snowden merece ver. E o Mourão também falou que foi um erro a tentativa de golpe na Venezuela. Ele está confrontando muito, sabe, as ordens que vêm dos Estados Unidos, Léo, que o Bolsonaro acata gentilmente. Você acha que o Mourão está sendo grampeado ou você tem certeza, Léo? Tem certeza, né, Léo? Eu tenho certeza que todo usuário de tecnologia está disponível para NSA. Isso eu tenho certeza. E o detalhe, a coisa não é tão fácil assim, porque às vezes as pessoas pensam, não, peraí, eu desligo meu telefone. Não, você desliga o seu, mas e dos seus amigos, né? Podem estar grampeados para transmitir o que você fala. É uma coisa bem complexa você conseguir driblar essa situação. As empresas, porque existe uma diferença. Enquanto o pobre de direita e o funcionário público que se acha bam, não acredita nessas teorias e acha que são teorias das conspirações, as grandes empresas elas fazem diferente, elas entram em salas blindadas com cancelamento de celular e com a proibição de entrar com o celular tem que ficar fora no horário das reuniões, isso porque obviamente elas sabem dessa possibilidade. Talvez o Mourão precise
de um engenheiro de telecomunicações para dar para ele umas dicas de como se blindar dessa situação, porque tem várias formas de espionar as pessoas hoje. Você não precisa colocar um grampo no telefone, não precisa fazer absolutamente nada de absurdo, basta você estar na mira de quem controla o sistema telefônico, você está na mira de quem produz os aparelhos roteadores do sistema telefônico. Quem produz é Israel. Então é praticamente impossível tentar escapar desse grampo, escapar dessa espionagem. Léo, a Kátia Gold está dizendo: quais são as forças que seguram esse homem no poder, mesmo fazendo tanta merda? Pela lei não dá para tirar, já que ele rasgou a Constituição. Para tirar a Dilma não precisou crime. Pois é, o Bolsonaro comete uns 10 crimes por dia e vai se mantendo no poder. É inacreditável, né? As forças que o mantêm no poder são as mesmas forças que querem derrubar o Maduro. São as forças que tomaram o pré-sal no Brasil, que querem tomar o petróleo da Venezuela, ou seja, o império, o imperialismo. Cláudio Alves: Léo, se o Bozo perdesse o cargo, ele poderia ir para a cadeia, devido à ligação com milícias. É mais um motivo para ele lutar para permanecer no cargo. Falando nisso, hoje teve operação contra milícias do Rio de Janeiro, que seriam ligadas às tais obras lá dos prédios clandestinos, como aquele prédio da Muzema, que caiu, né? E são milícias também suspeitas de participar do assassinato da Marielle Franco. Léo, antes da gente encerrar, temos tempo aqui um pouquinho ainda, vamos falar mais sobre essa questão do Silvio Santos, né? Porque realmente chega a ser chocante, né? O Bolsonaro, ele vai nas redes sociais dele e fala: não, olha, veja bem, tive a alegria e a honra de estar aqui com um dos maiores comunicadores do Brasil, põe nas redes sociais, o pessoal fica feliz, compartilha e tal. O Silvio Santos vai vender como jornalismo o que é uma publicidade, né? Ele está recebendo dinheiro para tomar a aposentadoria da população mais pobre e vai vender isso como se fosse convicção pessoal dele. Você falou um pouco do jornalismo também, dos jornalistas que, bom, olha, se um jornalista que tem consciência, ele não defenderia a reforma da Previdência, né? Mas no encontro que a gente fez ontem, no 1º de maio, teve uma telespectadora nossa que falou, usou a expressão dos jornalistas de cativeiro, que são jornalistas que têm que falar aquilo que o patrão manda, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe, do Silvio Santos vender como informação o que é propaganda, né? Uma coisa que chega a ser muito antiética, Léo. Sim, Léo. O primeiro ponto, vários jornalistas têm vendido, digamos que, a própria personalidade para os liberais, porque é muito difícil a gente encontrar um jornalista que tenha realmente compatibilidade com o liberalismo, porque nós temos, obviamente, um nível a partir do qual as pessoas começam a pagar impostos a ponto de serem beneficiadas pelo Estado mínimo. Então, são pessoas que realmente ganham muita grana, que realmente estão nesse patamar, não é o caso dos jornalistas. Então, quando a gente percebe que muitos jornalistas estão defendendo essa oba-oba do liberalismo, fim da Previdência, jornalistas são, na maioria das vezes, de famílias pobres. Então, por mais que eles estejam ganhando uma graninha para defender essa reforma da Previdência, os familiares deles vão sofrer com essa reforma da Previdência. Então, pergunta básica: por que os jornalistas fazem isso? Eles fazem isso por causa, obviamente, do cabresto. Eles têm que fazer aquilo, né? Os jornalistas não são mais jornalistas, eles são simplesmente a voz que lê, locutores, talvez, a voz que lê a opinião dos donos. E sobre o Silvio Santos, é muito importante a gente entender que, apesar do Silvio Santos ser um empresário que comunica, o Silvio Santos, ele está vivendo uma condição muito análoga à condição da família Marinho, que é a condição de um super empresário que vai ganhar muita grana se ele conseguir transformar o Brasil no país no qual a Previdência não precisa ser paga de forma tripartite. Agora as empresas não precisam mais pagar a Previdência. A Previdência agora fica por conta só do empregado, se ele quiser. Vai ser muito bom para o Silvio Santos, até pessoalmente, porque quando a gente pensa no Silvio Santos, uma pessoa cativante, uma pessoa que fala muito bem na televisão, a impressão que a gente tem é que por detrás do Silvio Santos existe um bom ser humano, uma pessoa muito boa, que queira o bem dos outros, principalmente porque a maioria dos programas do Silvio Santos envolvem a doação, entre aspas, de alguma coisa, envolvem dar um prêmio, fazer pessoas felizes. A gente tenta criar essa ideia de que ele seria uma pessoa altruísta, mas não é. Obviamente o Silvio Santos é egoísta
E o ponto de vista do Silvio Santos não representa em nada o ponto de vista do resto da população brasileira, porque ele está, obviamente, entre as pessoas mais ricas do Brasil e do mundo. Então, esse Silvio Santos, que está entre as pessoas mais ricas do mundo, ele tem uma opinião econômica muito diferente da opinião econômica que vai satisfazer os interesses dos mais pobres. Então, será que não seria realmente interesse do Silvio Santos que a reforma da Previdência passasse? A gente tem que parar de pensar no Silvio Santos como sendo um ser humano bom, que é o personagem que ele faz na televisão. A gente tem que parar de olhar para um ator da Globo e imaginar o personagem que ele faz na novela das 8. A gente tem que imaginar que aquele cara é um ator, ele tem os interesses pessoais. Agora, o Silvio Santos é diferente. O Silvio Santos é um empresário. O Silvio Santos recolhe o INSS, o SBT paga muito INSS, as empresas do Silvio Santos pagam muito INSS. O Silvio Santos, ele não, a opinião do Silvio Santos não representa em nada a opinião do povo brasileiro. Antes de tentar imaginar que o Silvio Santos se vendeu simplesmente, é muito importante que a sociedade entenda que o Silvio Santos tem uma opinião que não representa a opinião do povo. Porque aí as pessoas vão entender que o que o cara da Havan fala não representa a opinião do povo. Do que a Rede Globo fala não representa a opinião do povo. É completamente diferente o poder aquisitivo de uma pessoa comum que está por detrás da televisão assistindo o que as emissoras falam e do dono da emissora de televisão que está lá bilionário, obviamente, e tem um ponto de vista econômico e um ponto de vista relacionado a políticas sociais completamente diferente daquele ponto de vista das pessoas que assistem a televisão. Léo, deixa eu agradecer a Neuza, a Sônia e a Francisca que se tornaram membros do canal durante essa transmissão, agradeço muito as três, então muito obrigado. E o Wagner pede que eu leia o livro que o Pepe Escobar mostrou e faça resumo aqui. Eu vou até te falar, foi tão legal essa conversa com o Pepe ontem, Léo, que eu vou falar um pouquinho para você sobre o que ele falou. Os Estados Unidos declararam uma guerra ao mundo em várias frentes, né, como se fosse uma espécie de guerra total. Então é guerra contra o Irã, é guerra contra a Venezuela, já existia a guerra contra a China. Por quê? Porque os Estados Unidos estão muito preocupados com o deslocamento do poder mundial, né, que sai dos Estados Unidos e vai para a chamada Eurásia, né, basicamente comandada por Rússia, China, Turquia e Irã, que seriam os países fundamentais nesse processo. Então é muito interessante a gente ver que tem várias peças aí nesse tabuleiro, mas é quase que um cenário de Terceira Guerra Mundial e as pessoas não estão se dando conta disso, né? É muito difícil compreender o que se passa no Brasil sem entender esse choque entre Estados Unidos e Eurásia, né? E aí o que acontece? O Bolsonaro, que hoje trabalha como funcionário dos Estados Unidos, deu uma declaração também dizendo que está muito preocupado com a eleição da Cristina Kirchner, que vai pedir até uma intervenção, quem sabe vai pedir ajuda para os Estados Unidos para não deixarem a Cristina Kirchner ganhar, porque fala que a vitória da Cristina Kirchner é um risco, né? Ele se interferindo em tema de outros países. E você tem o chanceler russo, que é o Sergei Lavrov, contestando os Estados Unidos, dizendo, olha, a América do Sul não é mais um quintal dos Estados Unidos, a América do Sul tem o direito de ser livre. Então eu queria te passar essa contextualização para você comentar, e queria também agradecer a Maria Edilene, que também se torna membro durante a transição. Léo, como é que você está vendo esse cenário de quase Terceira Guerra Mundial? A gente está vendo a mesma Guerra Fria, e um dos maiores problemas da Guerra Fria nem era a tensão a respeito da possibilidade de guerra. O maior problema é que no lugar dos países que estavam em menor condição tecnológica investirem no próprio povo, investirem no seu desenvolvimento, investirem, por exemplo, em alimentos, esses países eram obrigados a embarcar em corrida armamentista para se protegerem de outros países. O que está acontecendo agora? Nós estamos praticamente vivendo uma situação de possibilidade de guerra a todo tempo, e olhem como que esse cenário se repete na situação do Brasil. E para isso, né, deixa eu contextualizar. Após a Segunda Guerra Mundial, a Rússia ficou completamente destruída, porque, volto a dizer, a questão dos Estados Unidos é muito confortável, porque eles mandam soldados para matarem pessoas em outros territórios, mas a situação da Rússia foi completamente diferente, né? A Rússia do lado da Alemanha, a Rússia estava muito destruída, então os países que formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas eram países que estavam vivendo uma situação de destruição, de pós-guerra,
Então os Estados Unidos começaram a fazer essa pressão sobre os países da União Soviética, mas numa condição completamente desigual. Os Estados Unidos estavam bem, tinham feito bagunça na casa dos outros, jogado bomba nuclear na casa dos outros. Já a Rússia tinha enfrentado a Alemanha nazista, vencido a Alemanha nazista, e nessa condição de praticamente destruída após a Segunda Guerra Mundial, a Rússia se uniu a outros países e começou esse desenvolvimento que foi muito prejudicado por causa da corrida armamentista. Era uma brincadeira do tipo, olha, a guerra vai começar, se preparem. No lugar da Rússia desenvolver sua indústria para competir mundialmente com os Estados Unidos, ela tinha que dedicar à produção de armas, novas tecnologias de armas, preparar o povo para a guerra. E olha o que está acontecendo no Brasil hoje. Nós temos, desde o 1º de janeiro, muito papo a respeito de guerra contra a Venezuela, e quantas vezes se falou em geração de emprego e reativação da indústria brasileira? Nada a respeito disso. Nós estamos vivendo hoje, e a gente só não consegue sentir isso de uma forma mais pesada, porque não existe a possibilidade de guerra nuclear entre o Brasil e Venezuela, então fica sempre essa brincadeirinha de videogame. Ah, é uma guerra que vão soldados brasileiros, eu não conheço nenhum soldado, então podem morrer, né, que a cabeça do Bolsonaro é essa. É uma guerra que vão soldados venezuelanos, aí vão ficar lá combatendo. Mas é uma guerra fria sob o aspecto econômico. Por quê? A Venezuela não se desenvolve, a Venezuela não recebe investimentos, a Venezuela não consegue decidir sobre a sua soberania a respeito do próprio petróleo, porque está sempre esse clima de guerra. O Brasil, desde o início do governo Bolsonaro, não fala em geração de empregos, não fala em desenvolvimento ou reativação da sua indústria, não fala em novas tecnologias, só fala em guerra contra a Venezuela. Isso é uma guerra fria. A gente está vivendo uma condição de guerra fria. E essa condição de guerra fria, ela gera uma baixa expectativa de crescimento econômico, pessoas com medo de investir no Brasil, insegurança a respeito do que vai acontecer. E se eu boto dinheiro naquele país entra em guerra? E se eu começo a vender educação naquele país e as pessoas partem para a loucura de fanatismo religioso? Essa insegurança vai só colocar o Brasil numa situação de recessão, né? Já estamos em 1,4. Eu aposto que a gente fecha com menos do que 0. A gente fecha negativo. E a gente está indo para essa direção. Tá feita a aposta, hein, Léo? Vamos lá. Sil Lopes, o homem de areia se une aos homens de neve e destrói o grande Satã. Léo, já que você falou a palavra educação, eu vou trazer aqui 2 coisas fantásticas, né? Na verdade, uma coisa fantástica que é o tweet do Flávio Dino, governador do Maranhão. Ele fala: resolvi conceder ao professor Paulo Freire, in memoriam, a condecoração máxima do Estado do Maranhão, reconhecimento à importância de sua monumental obra para a educação em todo o mundo. Claro que também no nosso Estado, pois agimos inspirados em suas lições que são eternas. Parabéns, Flávio Dino, governador pela 2ª vez do Maranhão e candidato a presidente da República em 2022, um dos quadros mais preparados do Brasil, se não o mais preparado, um dos mais preparados com certeza. E aí, o contraste com o Flávio Dino, é o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, né? Cometeu um crime, disse que ia cortar em 30% as verbas das universidades que fizessem balbúrdia, que é confusão, né? Depois descobriu que não podia fazer isso, e aí o que ele fez? Qual que foi a solução? Cortou 30% de todas, né? É uma figura absolutamente obscurantista, ignorante, que não tem a menor qualificação para ser ministro da Educação. E aí descobriram o currículo dele, né? O currículo dele, quando ele estudou ciências atuariais, as notas dele eram muito baixas também, Léo. Eu queria que você falasse, mais uma vez, em contraste, o contraste entre o Flávio Dino, grande governador, que respeita e valoriza a educação, e o ministro da Educação do Brasil, que pretende destruir a educação no Brasil. Pois é, Léo, o Flávio Dino, eu acho que ele é inspiração e referência para o Brasil inteiro. E o Flávio Dino está sendo a oportunidade que o Brasil tem de ver o que é um governo progressista no poder. Lógico que o Flávio Dino não tem competência federativa, então tem muitas coisas que ele não pode fazer pelo Maranhão. As pessoas perguntam, mas a questão da base, o Flávio Dino pode intervir? Não, se é patrimônio da federação, ele não pode intervir. Mas dentro dos limites daquilo que um governador pode fazer, ele está dando um exemplo fantástico. E você
deu praticamente, já que ele estudou ciências atuárias, que vai um pouquinho para a área também da matemática, e praticamente apresentou qual que é o -1, né, o elevado a -1 do Flávio Dino. Quando a gente inverte toda a competência do Flávio Dino, inverte toda a boa vontade, toda a valorização do professor e da educação, a gente tem nosso ministro da educação, que é exatamente o oposto daquilo que o ministro deveria ser. É uma pessoa que está tentando podar a possibilidade da liberdade dos professores. Eu sou totalmente a favor do professor ter a liberdade de se manifestar. E se você achar que está errada a manifestação do professor, convença-o e ganhe o professor. E não tente podar através da repressão. A gente percebe que esse governo é o que você falou, um governo obscurantista. O que ele quer é pegar o professor e colocar o professor com medo e falar: a única coisa que você, como professor, faz é repetir aquilo que nós colocamos como regra. E o Flávio Dino, eu vou te contar um caso pessoal de como o Flávio Dino é inspirador. Naquela entrevista com o Flávio Dino, ele brincou sobre a questão desse prêmio e falou: olha, nós ainda vamos te dar um prêmio desse, eu tenho me esforçado muito fazendo meu trabalho, que eu ainda vou ganhar um prêmio desse da mão do Flávio Dino. Porque ele realmente é uma pessoa que tem esse prazer de valorizar aquilo que mais produz, que é a educação. Aquilo que mais gera resultado, principalmente a longo prazo, aquilo que mais edifica, que é a educação. O Flávio Dino fez um trabalho assim, maravilhoso de valorização do professor do Maranhão, valorização das universidades estaduais. Então é uma coisa fantástica que realmente serve de referência e inspiração para o resto do Brasil. Muito bom, Léo. A Marisa manda um comentário muito interessante aqui, desculpa, dizendo: SBT, Globo e afins querem a população pobre para consumir suas empresas. Elas perderam muito espaço para Netflix e YouTube. Sem dinheiro, as pessoas cortam esses serviços e voltam para eles. Lembrando que o YouTube é gratuito, Netflix é pago, mas o fato é que tem muita gente saindo da TV a cabo e muita gente deixando de assistir essa televisão que desinforma, né? Ione Breder dizendo: alguém pediu a lista das empresas que apoiaram o Bozo? Enviei por e-mail para o 247 divulgar, né? Então, manda de novo, Ione, que a gente vai divulgar nos programas aqui também. Léo, a gente está chegando no nosso horário, né? 7 horas e 30 minutos, ficamos aqui 1 hora de programa. E aí eu queria te pedir para fazer uma avaliação sobre a situação do Lula, só para a gente fechar, porque amanhã, sexta-feira, o Lula vai receber a visita do Cristiano Zanin Martins, seu advogado, que vai levar ele, né, essa questão. O Lula já tem o direito de sair da prisão e ir para o regime semiaberto, em função da redução de pena que ele teve no STJ. Mas o Lula reluta em fazer esse pedido. Muitas pessoas têm defendido a tese de que o Lula sai. O Mercadante defendeu isso ontem no encontro do 247. Se você pudesse dar um conselho para o Lula, se ele for ouvir esse programa antes de receber o Cristiano Zanin, você acha que ele deve apresentar esse pedido e ninguém vai considerá-lo culpado por fazer esse pedido, até porque a Associação Americana de Juristas acaba de considerá-lo um preso político? Você acha que o Lula tem que sair urgentemente da masmorra de Curitiba? Olha, Léo, quem gosta do Lula não gosta de ver o Lula preso. Quem gosta do Lula não quer o Lula sofrendo, né? Eu acho que o Lula tem que imaginar nesse momento o seguinte: qual conselho que eu daria para um filho, qual conselho que eu daria para uma pessoa que eu gosto? Ninguém quer ver o Lula naquela situação. Eu acho que, indiferente de qual seja o pedido, o Lula tem que entender que não existe mais poder judiciário no Brasil, não existe justiça brasileira. Ele tem que usar tudo que for necessário para ter de volta, pelo menos, o seu direito de dignidade de conversar com o povo. E tem mais: a progressão de pena, ela é um direito de quem está cumprindo pena. E o Lula precisa entender que, mesmo que em prisão política, ele está cumprindo pena. O primeiro passo para que a gente consiga mostrar para o povo que foi tudo uma fraude, o primeiro passo para que a gente consiga mostrar para o povo que a Operação Lava Jato faliu o Brasil, quebrou o Brasil, que foi tudo uma armação internacional, é ter o Lula fora dessa cadeia e dentro de casa. Eu temo muito porque a vulnerabilidade do Lula aumenta com essa situação. A gente precisa admitir isso. O Lula torna-se muito mais vulnerável a ataques internacionais, ataques orquestrados aí por esses grupos que querem continuar essa reforma da Previdência e as privatizações no Brasil, estando fora da Polícia Federal. Então, a única coisa que eu fico relutante e a segurança do Lula, a partir do momento em que o Lula torna-se a maior pedra no sapato dos banqueiros
de fora do Brasil, dos privatistas, dos que querem a reforma da Previdência. O que vai garantir a segurança do Lula? É o único medo que eu tenho nesse momento. Mas eu acho que o Lula continuar preso, ele continua gerando aí, sem dúvidas, uma dor para todo o Brasil, que o povo está sofrendo, quem gosta do Lula está sofrendo de imaginar que o Lula está preso. Tem muitas pessoas, Léo, olha, eu já recebi mensagens que são mensagens de cortar o coração, de pessoas falando coisa do tipo: todas as vezes que eu entro na minha casa, que eu só consegui comprar por causa do Lula, eu lembro que o Lula não está em casa, porque ele trabalhou para dar casa para os mais pobres. Então isso foi muito simbólico. Eu pensei, olha, como que o povo está pensando? Quando o Bolsonaro acha hoje que ele está punindo o Lula, ele não percebe que ele está destruindo uma nação. Pessoas hoje entram dentro de um carro e pensam, olha, eu só consegui comprar esse carro porque aquele cara que hoje está preso porque me deu condições de comprar esse carro, lutou por mim. Então são várias pessoas que hoje não conseguem produzir como antes, não conseguem sonhar como antes, estão se sentindo mal de ver uma pessoa que lutou tanto por elas presa. Então essa é a realidade do ex-presidente Lula. Pessoas estão sofrendo no Brasil e as pessoas estão olhando para as conquistas com remorso, pensando, por que o Lula me deu isso? Hoje ele está preso. Então eu acho que ele deve sair sim. Vou ler aqui, vou dar voz aqui ao nosso público, né, dizendo: Luciano, Lula, venha para os braços do povo. Ricardo Ferreira, verdade, estopa, gênio. Anne Walsh, temo pelo Lula. Né? Valéria, ele terá segurança? Dalvanice, tenho medo disso também. Anne, segurança. Joelma lembrando, likes. Alice, Lula precisa sair do Brasil. Narciso, ataques de bolsominions nas ruas, né? Então, Ronivaldo, Lula gigante. Camille, Lula é povão. Nirla Dias, Lula preso político, né? Se Léo Estopa, muito obrigada pelas palavras, espero que o Lula veja isso, né? Acho que tem boas chances de que o Lula veja isso, sim. Paula Maria dizendo, Lula precisa sair, pois sua cognição será enfraquecida na prisão, né? E um último comentário chegando aqui da Ritinha dizendo, gente, ninguém pode dar o que não tem, essa corja não tem educação, são umas antas descerebradas querendo aparecer com palhaçada de viés ideológico. E a Helena Pacheco, Coxinha passa o ano atacando militantes e esquerdistas, mas usufrui das conquistas deles, como férias remuneradas, licença maternidade e paternidade, 13º, fundo de garantia, licença médica, 40 horas semanais, salário mínimo, né? Pois é, disso ninguém quer abrir mão. Léo, muito obrigado a você, muito obrigado a todos, né? A gente volta daqui a pouco com Boa Noite 247, Paulo, Alex, Gisele. Então, foi muito bom conversar com você depois dessa longa ausência, Léo. Que bom que você voltou, Léo. Não foge mais, não. Não pode. Pode convidar o Aquiles, pode convidar o Conde, mas não foge não, Léo, porque senão não é Léo ao quadrado. Tá. Abração. Certo. Muito obrigado pelo programa de hoje. A gente se encontra amanhã. Tomara. Enquanto você falava, Léo, eu estava pensando em fazer um programa com você chamado Insônia. Quando eu tiver com insônia, eu vou te chamar tipo 2 da manhã. Se tiver acordado, a gente fica até às 5. Eu vou estar acordado. Vai ser legal fazer um programa assim, um programa do nada chamado Insônia. Ninguém esperando, de uma hora para outra chega a notificação 247 está no ar. Programa Insônia. Isso vai ser legal. Você pode ser programado. Toda vez que eu acordar de madrugada com insônia, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um WhatsApp para você e falar assim, Léo, você está acordado? Aí a gente vai abrir de madrugada Insônia ao quadrado. Insônia ao quadrado, boa. Pessoal, eu volto às 10h30 pelo canal Leonardo Estopa. Muito obrigado e até lá. Valeu. Os galãs feios vêm aqui na quinta-feira que vem. O pessoal está cobrando. Cora, quinta-feira que vem teremos galãs feios aqui. Valeu, gente. Obrigado. E aí tem aqui os galãs bonitos, né, Léo? Pois é, Léo, tem que ter um contraste. Falou, pessoal. Ai, ai.